Bom dia a todos, bom dia aos internautas que nos acompanham ali pela internet, ou pelo Facebook, ou pelo celular. Hoje nós teremos uma palestra com um grande amigo, Dr. Wilson Nadruz, e eu vou passar para a Mari, e a Mari vai fazer a apresentação do Dr. Wilson, que depois vai proferir a palestra sobre aspectos cardiovasculares na lesão medular. Bom dia a todos, os que estão aqui presentes, a todos que nos acompanham também pela internet. Gostaria de agradecer, desde já, o convite do doutor, o aceite, do convite para estar aqui conosco. O Dr. Wilson Nadruz Júnior, ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Clínica Médica pela Universidade Estadual de Campinas. Fez o pós-doutorado na Harvard Medical School e é professor associado da Universidade Estadual de Campinas, onde foi coordenador do curso de graduação em Medicina de 2010 a 2014. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Cardiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: remodelamento cardíaco, aterosclerose, hipertensão arterial e impacto cardiovascular da lesão na medula espinhal. Doutor, fique à vontade, obrigado mais uma vez. Obrigado ao convite, bom dia a todos, Gola, Mariane, vocês, os que estão lá, virtualmente. E nesses próximos minutos a gente vai trocar uma ideia sobre esse tema, que seria os aspectos cardiovasculares da lesão medular, e trazer um pouco do que tem na literatura sobre esse assunto e também destacar alguns pontos do que a gente tem trabalhado nessa área, em colaboração. A Gola é um grande colaborador nosso e seu grupo, então mostrar o que a gente tem desenvolvido, especialmente nos últimos anos. Então, falando rapidamente aqui para vocês, se refere à epidemiologia da lesão medular, estima-se que a incidência dela, se você considerar os Estados Unidos, é em torno de 40 por milhão por ano, a incidência de lesão medular na América, enquanto que aqui no Brasil, a gente não tem dados muito específicos em relação a isso, mas estima-se que a incidência aqui seja de 71 por milhão ano. Então, se você olhar, não é algo muito prevalente, mas a tendência tem sido de aumento com o decorrer do tempo. A principal causa de lesão medular tende a ser o trauma, e aí você pode incluir várias condições, como, por exemplo, acidentes automobilísticos, mergulho em água rasa, ferimento por arma de fogo. Mas isso também está mudando um pouco, até o próprio tipo de trauma. Se você for, por exemplo, para países europeus, onde se usa muita bicicleta, lá uma das principais causas tende a ser acidente ciclístico, às vezes acidente motociclístico também. E uma curiosidade é que aqui no Brasil, a principal incidência é em homens em torno de 15 a 35 anos, quer dizer, são indivíduos jovens, mas isso também é uma realidade do mundo, mas essa característica também está mudando. Estava conversando com um professor dinamarquês que trabalha na área de lesão medular, e ele disse que a maioria dos pacientes com lesão medular deles são idosos. E vários deles tinham lesão medular por queda da própria altura, ou acidentes ciclísticos, porque lá se anda muito de bicicleta também. Então, talvez esse perfil esteja mudando com o decorrer do tempo. Do ponto de vista de classificação, relembrar para vocês como que a gente costuma definir, então, a lesão medular do ponto de vista de comprometimento motor. O indivíduo paraplégico é aquele que tem a perda de função motora quando a lesão acomete os segmentos ou torácico, ou lombar, ou sacral. Por outro lado, o indivíduo tetraplégico é aquele que tem comprometimento a partir do segmento cervical. Então, ou seja, o tetraplégico ele tem acometimento de membro inferior e tem algum grau de comprometimento em membro superior também, podendo às vezes ser completo ou incompleto esse acometimento no membro superior. Já o paraplégico ele vai ter comprometimento apenas nos membros inferiores. Aqui a gente está levando em consideração o aspecto motor. Mas uma classificação que é um pouco mais refinada, essa classificação que é proposta pela American Spinal Injury Association Impairment Scale. Essa escala, que a gente chama de AIS, ela tende a ser mais refinada e é o que a gente usa também nos nossos estudos, e boa parte dos estudos com lesão medular utilizam essa escala. O que é que ela diz? Indivíduos que são Ásia A, a gente vai considerar, a gente chama de Ásia, mas também pode ser AIS,
vou chamar de Ásia, tá? Indivíduos Ásia A são aqueles que têm lesão medular completa, ou seja, eles têm ausência de preservação das funções motoras e sensitivas abaixo da lesão. Então, a Ásia A é o pior de todos, lesou tudo. Tem comprometimento motor e sensitivo. Já o Ásia B, ele tem comprometimento motor, mas ele ainda tem sensibilidade preservada abaixo da lesão. O Ásia C, ele tem lesão incompleta, e nesse caso, a força muscular desse indivíduo é menor que grau 3 abaixo da lesão. Quer dizer, ele tem força, mas ela ainda não é uma força muito intensa, sendo menor que grau 3. Ásia D também é incompleta. Nesse caso, ele tem um déficit de força, porém, a força muscular fica acima de grau 3. E, por fim, Ásia E é incompleta, é quando ele tem preservação da função motor e sensorial abaixo da lesão. Ou seja, de maneira geral, é um indivíduo que praticamente é normal. Isso aqui é importante, que vocês podem observar que existe uma grande variação nos indivíduos com lesão medular, e isso pode, às vezes, impactar também nos resultados. Até algumas décadas atrás, a principal causa de morte nos indivíduos com lesão medular eram moléstias infecciosas ou acometimento respiratório. Acontece que com a melhora do cuidado médico, a melhora do suporte clínico, do cuidado que os pacientes receberam, esses indivíduos estão sobrevivendo a essas entidades e estão passando a morrer mais de doenças cardiovasculares. Então, o que a gente tem observado é que nas últimas décadas, as doenças cardiovasculares têm aumentado em muito a sua incidência e prevalência nessa população. E qual a importância disso? Isso aqui é um estudo, já tem mais de 10 anos, em que foi avaliada a causa de morte numa população de indivíduos com lesão medular, e como vocês podem observar, já é considerada a principal causa de morte para indivíduos com lesão as doenças cardiovasculares. Então, de fato, a gente está vendo uma mudança demográfica do ponto de vista de causa de morte, em que hoje as doenças cardiovasculares ocupam a primeira colocação, suplantando, então, o quê? As doenças respiratórias e infecciosas, que antes eram o que realmente levavam esses indivíduos a morrerem. Uma coisa que também é bastante interessante é, tá bom, eles têm maior risco, eles têm maior mortalidade, mas como é que está o risco cardiovascular desses indivíduos? Observem que interessante, esse estudo foi publicado no Neurology em 2013, e ele avaliou dados de 60 mil pessoas, e avaliou o risco de infarto, de doenças cardíacas e de acidente vascular cerebral, que é o stroke. Então, heart disease, que é a doença cardíaca, stroke, que é acidente vascular cerebral. Ele avaliou qual o risco de um indivíduo com lesão medular ter esses eventos em comparação com a população sem lesão medular. E o que foi observado é que indivíduo com lesão medular tem pelo menos 2,7 vezes mais chance de ter doença cardíaca do que indivíduo que não tem lesão medular, e tem 3,7 vezes mais chance de ter o acidente vascular cerebral, popular derrame, do que pessoas que não têm lesão medular. Gostaria de destacar que esses dados foram ajustados por fatores confundidores relevantes como tabagismo, hipertensão, obesidade, diabetes e consumo de álcool. Isso levanta a ideia, a hipótese de que talvez o aumento de risco cardiovascular associado à lesão medular pode ocorrer independentemente de fatores de risco tradicionais. Isso transforma essa condição clínica como bastante interessante para a gente poder estar avaliando. Alguns aspectos que reforçam o aumento de risco cardiovascular nessa população. Estima-se, tem estudos pequenos, mas que mostram que a prevalência de doença cardiovascular em indivíduos com lesão medular pode variar de 30% a 50% desses indivíduos com mais de 1 ano de lesão. São números extremamente altos. Se você considerar que na população geral, esse número fica menos que 10%. O grande problema é o seguinte: suponha que o indivíduo tenha uma doença coronária, ou seja, uma angina no coração, tenha dor no peito por entupimento das artérias coronárias. Se ele tem lesão medular, muitas vezes ele pode ter comprometimento também da sensibilidade abaixo da lesão. Então, se ele for, por exemplo, um tetraplégico, ele pode ter isquemia, mas não sentir dor alguma. Então, isso dificulta a forma de você avaliar o quanto esses indivíduos realmente têm isquemia coronária ou não. Outra coisa, como eles são extremamente sedentários,
eles geralmente não exercem uma atividade física que poderia ser considerado um esforço relevante a ponto de desencadear a dor também. Então, muitas vezes, você conseguir sintomas nesse paciente, sintomas de isquemia cardíaca, não é muito fácil você obter. Mas isso não quer dizer que ele não possa ter a doença, tá bom? Outra coisa também é que existem algumas evidências que mostram que a doença cardiovascular ocorre precocemente após lesão medular crônica, ou seja, com poucos anos pós-lesão, já tem algumas evidências mostrando que esse aumento de risco já pode ser encontrado. A partir disso, queria mostrar para vocês aqui, isso aqui é um estudo que utilizou uma avaliação para ver isquemia cardíaca, tá? Por meio de um exame que a gente chama de cintilografia miocárdica. Não estou preocupado que vocês se detenham em relação ao tipo de exame. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Isso aqui é um exame que avalia objetivamente isquemia cardíaca. E o que é que se observou? Que indivíduos com lesão medular têm uma alta prevalência de alteração na perfusão coronária a partir desse exame. Então, de maneira geral, espera-se que a população geral tenha muito poucas anormalidades na perfusão coronária avaliada por esse exame. Se vocês observarem aqui, nesse estudo foram divididos em 4 grupos. Aqui o grupo 1, indivíduos que eram tetraplégicos com lesão medular completa, o grupo 2, indivíduos tetraplégicos com lesão medular incompleta, o grupo 3, paraplégicos com lesão medular completa, e o grupo 4, paraplégico com lesão medular incompleta. Observem que aqui, vejam aqui, que é normal e anormal. Observem que existe uma alta prevalência de anormalidade de perfusão coronária, que é indicativo de doença das artérias coronárias, nesses 4 grupos, mostrando que realmente a lesão medular parece estar associada com aumento de risco cardiovascular. E lembrar que a maioria desses indivíduos eram o quê? Todos eles eram assintomáticos. Aí a pergunta, por que o risco cardiovascular é maior nos indivíduos com lesão medular? A gente pode ter, talvez, no primeiro momento, um raciocínio mais pragmático e vamos pensar no seguinte, ó, quem tem lesão medular crônica, o que é que acontece? Ele tende a ter inatividade física, se ele é inativo fisicamente, o que é que vai acontecer? Por ser mais inativo, ele vai tender a acumular mais gordura, vai ficar obeso. Se ele tiver inatividade e obesidade, ele vai tender a ser mais diabético. E por inatividade física também, por essas alterações metabólicas, ele pode ser o quê? Dislipidêmico. Então, do ponto de vista de raciocínio, se você for bem linear, pragmático, isso aqui justificaria. Certo? Morreu, acabou aqui, vamos para casa tomar cerveja. Não. Não necessariamente é isso. Observe, lembra daquele estudo que eu mostrei anteriormente, que avaliou 60 mil pessoas? Aquele estudo já mostrou que o aumento de risco parecia ser independente de fatores de risco como este. Então, isso já começa a colocar a ideia de que talvez outras coisas poderiam estar modulando outros fatores. Mas antes disso, vamos falar então, será que realmente aumenta a obesidade nesses indivíduos? Isso aqui é um estudo que avaliou mais cerca de 300 indivíduos, publicado em 2006, mostrando a prevalência de sobrepeso e obesidade na população de indivíduos com lesão medular. E o que é que vocês observam? A prevalência de sobrepeso varia em torno de 60% a 70% e de obesidade em torno de 25% a 35%. Quer dizer, é um número bastante alto, tá? E que faz sentido num grupo de indivíduos que está submetido à inatividade física extrema. Tem uma outra característica que é interessante ser avaliada. À medida que esses indivíduos ficam mais tempo inativos, o que é que vocês acham que vai acontecer com a massa magra? Vai reduzir. Então, esse é um estudo muito elegante, feito por um grupo do Spangen, que fez o seguinte. Eles pegaram gêmeos idênticos e pegaram um dos gêmeos que teve lesão medular e comparou a composição corporal entre o gêmeo que teve lesão medular com o gêmeo que não teve lesão medular. Com o decorrer ele comparou, assim, a partir do tempo de lesão, como era a composição corporal. E o que é que vocês observam? Isso aqui é a diferença, tá certo, entre os gêmeos no que se refere à massa magra. Observem que quanto maior o tempo de lesão,
maior era a perda de massa muscular no gêmeo que teve a lesão medular comparado com aquele que era fisicamente saudável. Então, isso mostra que quanto mais tempo você passa, maior é a atrofia muscular. Mas veja, se eu tenho uma alta prevalência de obesidade, isso pode sugerir o quê? Que talvez essa quantidade de massa gorda que esses indivíduos tenham seja ainda maior do que a gente imagina. Então, por exemplo, qual é o valor que a gente considera de sobrepeso para a população em geral? A partir de que número? Acima de 25 quilos por metro quadrado, não é isso? Isso é a classificação de sobrepeso. Por outro lado, tem vários autores que sugerem que o ponto de corte de sobrepeso para a lesão medular, em vez de ser 25, deveria ser 22. Porque como eles têm muita atrofia muscular, você pode estar subestimando, talvez, a massa gorda desses indivíduos. Então, isso é uma coisa que precisa ser colocada em perspectiva também na hora que a gente vê o peso desses indivíduos. Eles têm muita atrofia muscular e tendem a ter, proporcionalmente, um maior acúmulo de gordura. Então, realmente parece ter o quê? Aumento de prevalência de obesidade, maior depósito de gordura corporal com perda de massa magra. E o que é que acontece com o perfil lipídico? Eu trouxe para vocês um exemplo de um estudo já há quase 20 anos, mas que é bem representativo do que acontece geralmente com o indivíduo com lesão medular. Isso aqui era um grupo de cerca de quase 550 indivíduos, sendo cerca de 250 tetraplégicos, 300 paraplégicos e com a idade média de 38 anos, sendo a maioria homens, que é também uma característica típica dos pacientes com lesão medular. Observem aqui os valores de HDL. A gente sabe que a HDL tende a aumentar com o exercício e tende a diminuir com a inatividade física ou com o sedentarismo. Vocês podem ver que indivíduos tetraplégicos completos, com lesão completa, sendo tetraplégicos, eles tinham menores níveis de HDL. Se você pegar o tetraplégico incompleto, os níveis eram baixos, porém maiores do que do tetra completo. Se você pegar paraplégico, ele tem um nível de HDL mais alto comparado aos tetraplégicos. E se você pegar o paraplégico incompleto, é o que tem os maiores níveis de HDL. O que a gente pode concluir daqui? Quanto maior a inatividade física, ou quanto mais grave a inatividade física, menor o HDL. E o HDL tem alguma importância? Vários estudos mostram a associação entre HDL baixo e maior risco cardiovascular. Você vai perguntar para mim, mas HDL é fator de risco? Até alguns anos atrás era. O que é fator de risco? Fator de risco é quando um fator tem relação de causa e efeito. Se eu modular esse fator de risco, eu posso mudar o risco cardiovascular. Vou dar um exemplo clássico para vocês de fator de risco. Já ouviu falar em colesterol ruim? Colesterol ruim, que a gente considera é basicamente o LDL. Se o indivíduo na população, pegar uma população geral, você pegar, um indivíduo tiver LDL alto, geralmente esse indivíduo tem maior risco de ter infarto ou evento cardiovascular. Se eu diminuir o LDL, eu diminuo o infarto? Diminuo. Então veja, LDL então é fator de risco, porque quando ele está alto aumenta o risco, se eu diminuir, diminui o risco. HDL é fator de risco? Até alguns anos atrás era. HDL baixo, mais infarto, se eu aumentar o HDL, diminui o infarto. Qual era o grande tratamento para aumentar o HDL? Exercício físico. Só que exercício físico só muda o HDL ou faz mais coisa? Faz mais coisa. Então é uma visão muito reducionista você imaginar que é só o HDL que está mudando. Nos últimos anos inventaram moléculas, drogas, que poderiam aumentar o HDL sem mexer no resto. E testaram isso em grandes populações. E o que é que aconteceu com o HDL quando deram essas moléculas? Aumentou. O que é que aconteceu com o evento cardiovascular? Diminuiu? Não. Até, em alguns estudos, tendeu a piorar. Assim como Plutão foi rebaixado de planeta a planeta não, HDL foi rebaixado de fator para marcador de risco. Tá? Mas isso não quer dizer que talvez ele não tenha relevância clínica. Mas só mostrando para vocês que a lesão medular pode influenciar o HDL, embora ele não seja necessariamente um fator de risco. Outra coisa também é o metabolismo de glicose. Esses indivíduos tendem a ter alteração no metabolismo de glicose.
Se você pegar uma população geral, geralmente a incidência de diabetes e de intolerância à glicose é pequena, mas se você pegar a população com lesão medular, olha só, a prevalência de diabetes e de intolerância à glicose é muito maior. Então, isso mostra que indivíduos com lesão medular tendem a ter mais disglicemias, que são alterações no metabolismo glicídico, e a gente sabe que diabetes é, sem dúvida, um grande fator de risco para a doença cardiovascular. Isso aqui é um outro estudo, também publicado, já tem uns 20 anos, mostrando que essas alterações glicêmicas, sejam diabetes ou intolerância à glicose, são mais prevalentes se você pegar o tetraplégico completo, comparado com o tetraplégico incompleto, comparado com o paraplégico completo, do que com o paraplégico incompleto. Vocês veem que a prevalência de alterações glicêmicas aumenta quanto maior a severidade, a gravidade da lesão medular e o seu grau de completude. Tudo bem? Então, se a gente fosse pegar esses argumentos aqui, já estaria resolvido. Ó, isso tudo explica por que é que você teria maior risco cardiovascular. Mas será mesmo? Aí começam a vir alguns estudos interessantes. Esse aqui é um estudo que já tem cerca de 10 anos, que ele avaliou o score de cálcio coronário. O score de cálcio é uma medida grosseira de carga aterosclerótica, tá? Então ele vê quanto teria de cálcio nas artérias do coração, e isso reflete muito quanto você teria de carga aterosclerótica. Quem tem score de cálcio alto no coração, geralmente tem maior risco de ter evento cardiovascular. E esse estudo, ele avaliou o score de cálcio e comparou indivíduos com lesão medular com indivíduos sem lesão medular. E o que é que foi observado? Que quem tem lesão medular tem maior score de cálcio do que quem não tem lesão medular, mas veja só, isso mesmo ajustado por fatores de risco tradicionais. Então está cada vez mais reforçando aquela ideia de que a lesão medular pode estar associada com aumento de risco cardiovascular, independentemente de fatores de risco tradicionais. Uma outra forma de você avaliar pode ser, você pode avaliar a aterosclerose também por meio de um exame que a gente chama de ultrassom de carótide. Você faz um ultrassom e você consegue medir a espessura da parede da carótida. E quanto maior a espessura, isso é mais indicativo de você ter mais carga aterosclerótica. Então, quem tem espessura íntima média grande, geralmente tem maior carga aterosclerótica. Espessura íntima média pequena, você tem menor carga aterosclerótica. Isso já foi observado em vários estudos epidemiológicos. E o que é que se tem em relação a isso? Isso aqui é um estudo relativamente recente, em que foram acompanhados indivíduos que tiveram lesão medular e que fizeram exames de ultrassom de carótida durante semanas seguintes a este evento. E o que esse estudo mostrou, embora avaliou um N pequeno, menos de 10 pessoas, mas o que ele mostrou é que semanas depois da lesão medular, por exemplo, da 8ª até a 24ª semana, houve um aumento significativo da espessura íntima média. Quer dizer, se você olhar no intervalo de 6 meses, já houve um aumento da espessura íntima média, sugerindo que você já pode estar tendo um processo, um aumento na carga aterosclerótica nesses indivíduos. E aí foi quando começou o nosso interesse, então, e qual a nossa participação, qual a nossa contribuição para essa área de conhecimento? Tudo começou em torno de 2006, quando eu conheci o professor Alberto Cliquet Júnior, lá do Departamento de Ortopedia da UFCM, e que trabalha com pacientes com lesão medular, e a gente começou a estabelecer uma colaboração para investigar quais as repercussões cardíacas e vasculares da lesão medular. E no serviço de reabilitação dele, ele tem principalmente indivíduos com lesão ásia A e B. O que significa isso? Sem preservação da força motora abaixo da lesão. Então, são indivíduos que estão realmente expostos à extrema inatividade física. Ele tem tanto tetraplégicos quanto paraplégicos. E esse foi o nosso primeiro estudo nessa área, que foi publicado em 2009, em que a gente avaliou
Na verdade, foi o Dr. Zé Roberto que fez esse slide, esse trabalho. Vou até mostrar depois a foto dele aí nos outros estudos. Mas o Dr. Zé Roberto, ele hoje é o chefe da ecocardiografia lá do nosso hospital, é professor da cardiologia e é um dos grandes colaboradores que a gente tem nesses estudos com lesão medular. E esse estudo publicado em 2009, o que é que a gente fez? A gente pegou 23 indivíduos com lesão medular e comparamos com 27 controles. Dentre esses indivíduos eram 10 tetraplégicos, 13 paraplégicos e todos eles não tinham lesão, não tinham força motora preservada abaixo da lesão. Quer dizer, eram ASIA A e B. Queria chamar a atenção para vocês algumas coisas aqui. A gente pareou os grupos por características clínicas similares. Todos eram homens, todos eles tinham a mesma idade, todos eles tinham índice de massa corpórea similar. Todos eles tinham medidas de perfil lipídico e de glicose normais, e o grupo com lesão medular tinha menor pressão arterial, o que é uma coisa esperada. Indivíduos com lesão medular costumam ter acometimento do sistema nervoso simpático, então eles têm tônus simpático diminuído e, consequentemente, mais hipotensão, menor nível de pressão arterial. Os estudos epidemiológicos mostram que quanto maior a pressão, maior a aterosclerose. Então, teoricamente, se a pressão é mais baixa, era para você imaginar que eles tivessem menos carga aterosclerótica. Então, observe essa perspectiva. Eles têm características clínicas iguais nos dois grupos, e o grupo com lesão medular ainda era hipotenso. O que é que a gente encontrou? A despeito disso, aqui está o Zé Roberto, tá? A espessura íntima média no grupo com lesão medular foi significativamente maior do que a do grupo controle. Nós fomos o primeiro grupo a mostrar no mundo que a espessura íntima média nos indivíduos com lesão medular era maior do que indivíduos fisicamente saudáveis, mesmo ajustando para os mesmos fatores de risco. Todos esses indivíduos não eram hipertensos, eles não fumavam, não eram diabéticos e não tinham dislipidemia. E tinham características clínicas similares. Então, isso realmente sugere que esses sujeitos parecem ter o quê? Aumento da carga aterosclerótica independentemente de fatores de risco tradicionais. Vamos puxar um pouco mais adiante. A gente também foi ver não só a carótida, a gente foi ver o coração. E aí a gente fez a mesma análise aqui num grupo de 34 indivíduos com lesão medular e num grupo de 31 saudáveis, também o Zé Roberto foi o primeiro autor desse artigo, com características clínicas similares, com exceção da pressão arterial. E o que é que a gente viu? Queria chamar a atenção de vocês para esses índices aqui. Eu não quero que vocês se transformem em cardiografistas ou cardiologistas, nada disso. Eu só quero mostrar para vocês o seguinte. Indivíduos com lesão medular tinham valores desse índice aqui, EM, piores do que o controle, e tinham valores desse índice E/EM maiores que o do grupo controle. Traduzindo. Quanto menor o EM, pior a função diastólica do coração, pior a capacidade de relaxamento do coração. Por outro lado, quanto maior este E/EM, também pior a sua capacidade de relaxamento. Em resumo, o que é que a gente viu? Apesar de ter características clínicas similares, indivíduos com lesão medular tinham pior função diastólica do ventrículo esquerdo. Você vai dizer também, mas serve para alguma coisa? Vários estudos epidemiológicos mostraram que quando você tem essas alterações ecocardiográficas, você tem aumento de risco para evento cardiovascular a médio e longo prazo. Então, isso aqui é considerado um marcador de risco também. Então, o que é que a gente viu até agora? Quem tem lesão medular parece ter mais carga aterosclerótica, mais disfunção do ventrículo esquerdo, especialmente disfunção diastólica, independentemente de fator de risco tradicional. Com base nisso, a gente poderia formular a seguinte hipótese. Será que, então, que a lesão medular crônica pode estar associada ao aumento do risco cardiovascular independentemente do fator de risco tradicional? Eu acho que sim. O que é que estaria levando a isso, então? Qual seria o fator de risco principal? Muito bem. Então, talvez a gente esteja diante de uma condição clínica singular em seres humanos, em que você vai ter doença cardiovascular ou alteração cardiovascular mediada por inatividade física.
Se você pegar a população geral, é muito difícil avaliar isso, porque tem vários fatores juntos. Aqui, talvez a gente consiga avaliar isso. Então, vocês estão percebendo a translação de onde isso pode levar? A partir daqui, você pode estar extrapolando para outras questões da inatividade física. Claro que isso não é matemático, mas pode levar a vários insights. E esse é um aspecto que é bastante interessante do estudo desses indivíduos. Então, por quê? Então, eu concordo contigo, acho que é da inatividade física mesmo. Mas, antes disso, vamos tentar procurar outros fatores de risco que não sejam tão triviais. Hoje se fala muito que risco cardiovascular tem a ver com inflamação. A aterosclerose é uma doença inflamatória. Então, será que existe relação entre lesão medular e inflamação? Na verdade, pessoal, existe. O que já se sabe é que indivíduos com lesão medular, esse aqui foi um estudo que pegou 77 indivíduos com lesão medular, existe uma alta prevalência de indivíduos com valores elevados de proteína C reativa, que é um marcador inflamatório. Por que isso acontece? Ninguém sabe direito por quê. Uma possibilidade pode ser que a lesão medular crônica possa levar a uma situação de inflamação subclínica. Pode ser, talvez mediado pela inatividade física. Pode ser que eles tenham mais infecção urinária, às vezes assintomática, isso pode aumentar. Pode ser que eles tenham mais escara, poderia ser. De qualquer forma, está muito claro que quem tem lesão medular parece ter uma alta prevalência de aumento de marcador inflamatório. E aqui, outro estudo que a gente fez, o doutor Zé Roberto novamente lá, tem todos, foi... Esse estudo a gente investigou a relação entre marcadores inflamatórios em indivíduos com e sem lesão medular. Então, só para lembrar, aqui a gente estudou indivíduos com lesão medular, 34 indivíduos, 31 controles, com mesmas características clínicas. Então, a partir do que eu falar agora, as características clínicas tendem a ser similares, com exceção da pressão arterial, que é mais baixa no grupo com lesão. E a gente avaliou, olha só, pessoal, uma porção de mediadores inflamatórios no sangue, tá? Esses aqui. A gente ainda foi mais longe. A gente pegou os monócitos desses indivíduos, do sangue periférico, estimulamos com alguns estimulantes inflamatórios e vimos a resposta inflamatória dos monócitos circulantes desses indivíduos. E vimos a expressão de marcadores inflamatórios a partir daí. Isso aqui foi um trabalho muito legal que a gente fez com a professora Heloísa Blota, lá da patologia clínica. E o que é que a gente encontrou? Quem tem lesão medular tem níveis maiores de proteína C reativa comparados com indivíduos de controle, tem maior nível de receptores de TNF-alfa e tem maior produção de interleucina 6 pelo monócito quando estimulado por um agonista pró-inflamatório. Então, eles parecem ter uma carga inflamatória maior do que o que não teria. Aí a pergunta que você faz, isso não justificaria o aumento de risco? O que a gente encontrou, na verdade, é que a lesão medular, o aumento da espessura íntima média que você tem na lesão medular comparado com o controle persiste, mesmo quando eu ajusto para os valores de marcadores inflamatórios. Então, veja, a proteína C reativa está aumentada? Tá, mas ela não justifica, pelo menos do ponto de vista estatístico, o aumento da espessura íntima média. Então, eles têm mais inflamação? Tem. Parece que essa inflamação é o que justifica a lesão medular? Perdão, essa é a inflamação que justifica o aumento do risco cardiovascular? Possivelmente não. Tá bom? Outra coisa que é curiosa é que, na verdade, vocês já viram alguns dados, algumas inferências a isso anteriormente. Quanto mais alta a lesão, maior a gravidade do risco cardiovascular. A gente viu que tetraplégico tendia a ter mais risco do que quem era paraplégico. E a gente confirmou isso também avaliando a espessura íntima média. Como vocês podem ver, tetraplégico tinha mais íntima média do que paraplégico quando você ajusta por fatores confundidores, confirmando essa ideia de que parece que quanto